Continuando ao grande expediente, pela ordem da inscrição, vereador Marcel Silvano, o senhor dispõe de 10 minutos. E agradecer o vereador Julim pela exatidão do tempo. Obrigado, presidente. Vou tentar aqui cumprir pouco menos até dos 10 minutos, mas algumas coisas importantes para a gente trazer na discussão no grande expediente, né? Primeiro, dia 22, agora no domingo, é o Dia Mundial Sem Carro, né? É um dia que o mundo inteiro pensa, reflete e fala da nossa sociedade que cada dia que passa tem optado por mais carro, por mais veículo de transporte individual. E, ao mesmo tempo, a gente vê todos os debates, todas as discussões do transporte público na pauta do dia. E aí, esse dia 22, eu fiquei essa semana pensando e discutindo com as pessoas como que é uma possibilidade e uma alternativa para nós, nesses momentos simbólicos, essas datas que o mundo inteiro, que o Brasil inteiro, enfim, que as pessoas pegam como referência para um marco, né? Como que a gente pode colaborar para pensar melhorias e alternativas para a nossa sociedade, em especial aqui na nossa cidade. E aí a gente, conversando, imaginando o seguinte: aqui em Macaé a gente pratica, que eu digo o executivo, pratica o subsídio do transporte, né? E talvez, nesses momentos, a gente podia chamar a própria empresa concessionária a dividir a responsabilidade com o município e com a sociedade, garantir a gratuidade do transporte no Dia Mundial Sem Carros, do transporte público. Que o cidadão deixa, e em especial esse ano é um domingo, o cidadão deixa o carro em casa e vai à praia ou vai à cachoeira, na serra, de ônibus. E aí vieram os questionamentos. Mas como? Vai superlotar, não tem horário, os ônibus não são bons, a qualidade é precária. Seria bom, em alguns momentos como esses, a gente testar essa qualidade, testar a disposição das pessoas em enfrentar o transporte público, mesmo que não pague, mas que ele possa ser também um fiscal do transporte público, mesmo aquele que todos os dias tira o carro da garagem e vai trabalhar de carro e volta para casa de carro. É uma sugestão singela, interessante, mas que acontece em algumas cidades, né, em feriados importantes em alguns municípios, em finais de semana, o transporte público é gratuito. E isso seria uma sugestão válida para a gente começar a entender como que não só o transporte público coletivo, o transporte coletivo é um desafio. Ontem houve um acidente aqui em Macaé, na rodovia, com um caminhão de areia. Ontem aconteceram 2 acidentes ali, uma moto e um carro, né, e um caminhão de areia que vitimou um cidadão. E aí eu fico me questionando, né? A gente está vendo lá as reformas da Norte-Sul, a gente está vendo os avanços que vão acontecer ali no trânsito, na fluidez do próprio transporte público, do ônibus, mas a gente tem dificuldade de encontrar as rotas alternativas para quem vai trabalhar de bicicleta, para quem anda de skate, para quem busca para quem caminha. Então não existe, se a gente pegar o exemplo das ciclovias, você hoje vê que em Macaé as ciclovias ligam o nada a lugar nenhum, né? Então eu queria lembrar esse Dia Mundial Sem Carro, fazer essa referência e discutir essas alternativas para Macaé. E aí a gente vai começar a fazer algumas abordagens interessantes para trabalhar nas redes sociais, com vídeos, com imagens sobre a situação das ciclovias, da dificuldade dos ciclistas ou daqueles que caminham nesses espaços que não são, lógico, as vias dos automóveis, mas que têm vivido em Macaé imensa dificuldade. Então a gente está aqui voltando a defender ciclofaixas, ciclorotas, ciclovias, bicicletários nas repartições públicas em especial, nos terminais de ônibus, interligar as ciclovias com os terminais de ônibus. São sugestões que a gente
no desenrolar do mandato, vai encaminhando. Queria aqui fazer 2 registros da política internacional. Eu estava lendo aqui no Twitter do sociólogo Emir Sader, dizendo que o grande segredo que ninguém quer contar é quem forneceu arma química para a Síria. E a gente está vendo o mundo inteiro preocupado e discutindo uma possível intervenção militar na Síria, buscando armas químicas. E aí os Engenheiros do Havaí têm uma música que o título é Armas Químicas e Poemas. No final das contas, ele se pergunta onde estavam as armas químicas, em especial do Iraque, que foi uma guerra violenta, confusa, e até hoje ninguém encontrou uma arma química no Iraque. E falando dos Estados Unidos, da sede imperialista enfim, de domínio da humanidade, a Dilma ela não vai aos Estados Unidos encontrar Obama. Essas foram informações que eu tive agora cedo, que deve estar aí na imprensa, por um simples motivo, que não é tão simples assim. As nossas informações de soberania sigilosas e de interesse nacional do povo brasileiro, em especial do petróleo, não são tão sigilosas assim, e o governo norte-americano nos espionando a torto e a direito. E aí eu queria fazer coro à demanda e à reivindicação dos trabalhadores do petróleo, dos sindicatos de petroleiros no Brasil inteiro, que é pelo cancelamento do leilão do poço do Campo de Libra, que acontecerá até então, no dia 21 de outubro. Dia 21 de outubro. Então, eu estou aqui fazendo coro aos sindicatos petroleiros, saudação especial aos sindicatos petroleiros aqui do Norte Fluminense, que essa é a pauta do dia, e talvez a grande pauta para a gente começar a dar grandes recados, que o que é nosso, o que é de direito da população brasileira, de soberania nacional, a gente precisa se posicionar com firmeza. Então, estou aqui defendendo o não leilão do Campo de Libra. Presidente, vou tratar de um último assunto, que é essa nossa grande discussão que começamos hoje e vamos, na semana que vem, votar. Eu acredito que a Casa vai dar a melhor decisão, a decisão possível. E queria aqui fazer uma memória a algumas palavras do Eduardo Galeano, que perguntaram a ele uma vez para que serve a utopia. Ele falou: utopia não serve para nada, a não ser para nos fazer caminhar. Cada vez que você dá um passo à frente, ela está um passo mais distante. E como seria bom uma cidade como Macaé se não tivesse aquele loteamento dentro da lagoa, que foi o Mirante da Lagoa, que não tivessem casas na Praia do Pecado, que não tivessem apartamentos. Como seria bom, Luciano? Porque a gente teria menos problemas para resolver para gerações futuras. Seria tudo bem feito, seria tudo perfeito, estaria tudo resolvido. Mas isso é uma utopia. Então a gente vai avançando dentro do que é possível. Aí o vereador Carlos Emir falou que a política é a arte do possível. E eu acho que o possível hoje é reordenar, é garantir regras claras e diminuir os gabaritos, pelo menos nas orlas da cidade. Eu, no sábado, fui à Praia do Pecado às 3h30 da tarde, vereador Manuel. Fui lá conversar com o pessoal lá, tomar uma cerveja, e a sombra já estava na metade da areia. Então, brinquei até no Twitter, coloquei uma declaração no Twitter para encerrar, presidente, sobre o horário que eu estava na praia e a sombra onde ela já estava. E lembrei de uma das discussões que a gente teve que me causou muita indignação, mas eu acho que foi uma declaração de brincadeira. Numa dessas reuniões discutindo esse projeto de lei, eu ouvi uma frase que me chamou a atenção e me deixou muito preocupado. Olha, a sombra está contribuindo no combate ao câncer de pele. Então, esse tipo de discussão não pode ser tratado na brincadeira, né? Eu tenho certeza que foi uma brincadeira, mas é simbólico, né? E não tem ninguém tentando
criminalizar ninguém, colocar ninguém contra ninguém. Agora, é um debate que nós precisamos nos posicionar. E aí, transformar um debate como esse num debate político é o natural, porque é uma decisão política. Se diminui ou se não diminui, se permite a construção de quem começou erradamente, se você, enfim, recoloca regras e cobra essas regras ou não. Então, é um bom debate para a gente desenrolar durante essa semana, conversar com as pessoas e resolver bem resolvido. Presidente, vou concluir fazendo um registro. Estou saindo daqui da sessão, vou à Câmara Nova para a reunião da Comissão de Direitos Humanos, Infância, Adolescência, Juventude, a primeira reunião oficial da comissão no ano. A primeira reunião oficial da Comissão de Direitos Humanos no ano. E aí nós, vereador Manuel, estamos em segundo lugar no estado do Rio de Janeiro em assassinato de jovens. E a gente não discutiu direitos humanos ainda nessa casa, oficialmente pela comissão que foi criada. Estou indo lá discutir o Conselho Tutelar e deixar publicamente a minha posição. O Conselho Tutelar é submetido ao Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. A decisão do Conselho de Direito não pode ser desautorizada por nenhum de nós. Então, essa é a minha posição, vou lá defender. Tenho acompanhado o caso dos conselheiros tutelares que estão nessa situação, e eu acho que quem deve dar o veredito final é a quem o Conselho Tutelar é submetido e a quem o Conselho de Direito também é submetido, que é o Ministério Público, e eu acredito que a decisão vai ser a melhor. Então, muito obrigado pela tolerância, presidente, e uma boa tarde para todo mundo.